Vamos falar agora sobre o que está acontecendo na Colômbia, né? O pessoal que acompanha o Conexão América Latina já é muito mais bem informado, né, do que quem acompanha apenas a Rede Globo, a imprensa brasileira e mesmo a imprensa internacional burguesa, né, as agências de notícias, porque quase não se fala da Colômbia e quando se fala da Colômbia não se fala, né, o que realmente acontece com a população colombiana e todos os ataques repressivos, genocidas mesmo, né, do governo colombiano, da ditadura colombiana contra a população, particularmente contra a população que vive no campo e com os militantes, né, das Farc e do ELN. Inclusive, né, muita gente já ouviu falar das Farc, associa as Farc com terrorismo, né, porque é o que diz a propaganda imperialista, mas muitos não conhecem o ELN, né, o Exército de Libertação Nacional, que é a guerrilha que está mais operante nesse momento na Colômbia, né? A Farc ela virou uma parte dela um partido político que primeiro se chamava Frente Alternativa Revolucionária do Comum e depois se transformou em Comunes, né? Uma adaptação aí ao regime político colombiano, e uma outra parte, né, das Farc não aceitou essa capitulação e voltou a pegar em armas. Mas independentemente disso, né, o acordo de paz de 2016, feito entre a cúpula das Farc e o então presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia, acabou por oficialmente encerrar, né, uma espécie de guerra civil que acontecia no país. No entanto, desde então, o governo colombiano, os paramilitares, os parapoliciais, os militares e os policiais continuaram assassinando ex-membros das Farc, né? Já são centenas e centenas de ex-militantes das Farc que, tentando retornar à vida normal, à vida civil, foram executados pelo Estado colombiano, e essa repressão, essa carnificina continua e vem, inclusive, pelo menos nos últimos dias, aumentando, né? Para a gente falar sobre isso, a gente está aqui novamente com o nosso querido companheiro Carlos Hermano, colombiano, que já participou em diversas ocasiões do Conexão América Latina, para falar sobre essa questão, né? O Carlos já abordou em algumas outras oportunidades a repressão do governo colombiano contra as Farc e o ELN, mas agora a gente tem novas notícias, né? Mais novidades a respeito disso, principalmente. Uma das notícias é que em uma operação das Forças Armadas colombianas, ocorrida na segunda-feira, ontem, né, acabou na morte de 10 ex-guerrilheiros das Farc que participaram, inclusive, desses acordos de paz de 2016. Segundo o comandante das Forças Militares colombiana, Luiz Fernando Navarro, aspas dele, temos parcialmente a morte em desenvolvimento de operações militares de 10 bandidos. Aí a gente vê como que eles tratam, né, os militantes ou ex-militantes das Farc, e esses militantes das Farc, né, eram de uma dissidência comandada pelo Mono Ferley, né, que é o nome aí de guerra de um dos comandantes atuais aí das dissidências das Farc. Boa tarde, companheiro Carlos Hermano, é um prazer tê-lo novamente aqui no nosso programa. Queria que você comentasse, né, sobre esse acontecimento de ontem, né, em que 10 militantes, carnificina na Colômbia continua.
Tá, boa tarde, companheiro. Boa tarde a todos. Así, básicamente, lo que el recrudecimiento de la guerra en Colombia, el exterminio a los excombatientes de las FARC y líderes sociales en Colombia, se debe al incumplimiento del acuerdo de paz por parte del gobierno Duque hacia la sociedad colombiana, hacia los territorios que históricamente han vivido la guerra en Colombia. Eh, el asesinato de los 10 combatientes se da debido a ese incumplimiento que recrudece la guerra en los territorios por el control de las rentas ilícitas, tanto del narcotráfico como la minería y la extorsión también, ¿no? Recordemos que eh, la guerrilla opera en un territorio donde ellos controlan todas las rentas que estén a su alcance. Eh, así, la guerrilla de Colombia, ellos realmente son tratados como narcotraficantes, más como bandidos, ¿eh? Terroristas. Uhum. Más realmente en Colombia, ningún colombiano ni ninguna persona que haya visitado los territorios en Colombia o que conozca Colombia puede decir que ha visto un guerrillero sembrando una planta de hoja de coca. Entonces, lo que acontece allí es simplemente una economía que desenvuelve el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tanto como las FARC, para ellos poder darles, para poder ellos combatir el Estado fascista en Colombia, la dictadura colombiana, que históricamente se ha apropiado de los territorios y ha masacrado la población campesina, indígena, negra de Colombia. Han sido poblaciones muy olvidadas. Realmente el Estado nunca ha llegado hasta esas poblaciones. Simplemente las poblaciones han conocido históricamente en Colombia el control de la guerrilla, que ha sido un Estado en Colombia, un Estado diferente que le ha brindado una protección diferente a las comunidades. Eh, en Colombia, la oligarquía colombiana es una oligarquía atrasada, sanguinaria, feudalista, que ha recrudecido la guerra en contra de las comunidades y los grupos guerrilleros con el brazo del paramilitarismo. Eh, ha sido uno de los brazos principales para ellos poder eh, eh, hacer que la guerrilla cambie de estrategias de lucha históricamente. Han tenido que cambiar por el recrudecimiento de la presión que ha ejercido básicamente el imperialismo sobre el Uhum. ejército y la política colombiana, ¿no? El financiamiento real del imperialismo hacia el esmagamiento de los movimientos populares en Colombia. Exactamente, la guerrilla es una piedra en el zapato, es un muro que se encuentra realmente el imperialismo para poder tomarse los territorios en Colombia. Si no fuese por los grupos armados en Colombia, el imperialismo, con la injerencia que tiene y el poder que tiene sobre la política en Colombia, ya se hubiera tomado los territorios y hubiera esmagado la población colombiana.